Trabalho sem paixão, sentimento de desgosto profissional, você se sente subvalorizado profissionalmente, agoniza para levantar da cama e ter que trabalhar, é obrigado a cumprir metas sem sentido. Eu sei exatamente o que você está passando, porque recentemente eu passei por um processo igualzinho ao seu, e eu recomendo fortemente que você fique comigo nesse vídeo até o final, porque aqui eu vou compartilhar o mesmo caminho que eu trilhei para que você possa tomar como base para buscar sua liberdade dessa condenação de insatisfação e infelicidade profissional que você está vivendo agora. E é importante que você saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas nesse exato momento no Brasil e no mundo estão passando pela mesma coisa que você. Pessoas que estão cansados, né, do seu trabalho, e antes da gente entender o porquê você e tantas pessoas estão passando por esse processo, eu gostaria de pedir licença para contar um pouco da minha história. Até pouco tempo atrás eu era sargento do Exército Brasileiro, uma instituição onde eu trabalhei por 12 anos da minha vida, onde eu tinha uma estabilidade financeira, eu recebia mais do que a média dos brasileiros, eu era concursado. Mesmo assim eu escolhi deixar tudo para trás. E antes de compartilhar com você o porquê exatamente eu abri mão de toda a minha carreira, eu queria trazer aqui uma estatística interessante. Tem um livro chamado Felicidade no Trabalho. Ele diz que a gente vai passar 90 mil horas trabalhando na nossa vida. Se a gente pegar uma perspectiva de vida de aproximadamente 77 anos do brasileiro, são praticamente 25 anos trabalhando ininterruptamente. É muito tempo para você ser infeliz. Se você gostar do que está fazendo, ótimo. Você vai passar 25 anos direto trabalhando, de pura felicidade. Mas se você não estiver feliz com o que você está fazendo hoje, eu tenho uma obrigação moral de te falar que você está dentro de uma armadilha perigosíssima. E para a gente entender essa armadilha, eu vou contar uma história aqui. É obviamente um personagem fictício, vamos chamar ele de João. Provavelmente você vai se identificar com esse personagem. João, ele é um brasileiro médio, tem aí seus 25 anos, ele sente a necessidade de ter um carro confortável ou de ter uma casa confortável. Ele pretende casar e ter uma vida tranquila, né, com sua esposa, com sua família, pretende ver seu filho estudando numa boa escola, pretende levar sua esposa para um bom restaurante, sendo que para isso, obviamente, João precisa de dinheiro. E o que é que João faz? João vai buscar um trabalho. E o que é um trabalho? É uma troca, é um acordo. Você oferece seus serviços em troca de uma quantia em dinheiro. E aí João acha um emprego e fecha um acordo. Os anos se passam, ele começa feliz, começa vibrando com o seu trabalho, mas ao longo do tempo ele vai observando que aquele dinheiro que ele ganha já não garante tanto tempo de qualidade com sua família, não garante tanto tempo de qualidade com seu filho. E aí, a uma altura dessa do campeonato, aquele trabalho já não mais faz sentido para João. Mas João permanece, porque é difícil sair, ficar sem dinheiro e procurar outro trabalho, começar do zero. E ele fica nesse trabalho sombrio e infeliz até se aposentar. Esse aí é um clássico exemplo da armadilha que tantas pessoas vivem hoje. E eu vou te contar porque realmente é difícil a gente se libertar disso. E minha teoria do porquê isso acontece é que todos nós fomos condicionados a cumprir um script pré-determinado para nós, mas não por nós. Desde que a gente nasceu, a gente aprendeu: estude, tire boas notas, vá para a universidade, e aí quando sair da universidade, garanta um bom emprego, para uma casa, um carro, pague seus boletos, se der, se divirta, se não der também vive desse jeito mesmo, espere a aposentadoria, e esse é o script pré-determinado para nós. E isso, em algum momento da história, pode até ter dado certo, mas hoje simplesmente não funciona mais. E eu tenho uma boa notícia: você não precisa seguir esse script. Mas fica tranquilo que mais na frente eu vou apresentar aqui ainda nesse vídeo um script que realmente funcionou para mim, pode funcionar para você. Mas antes eu queria comentar aqui o porquê é tão difícil de tantas pessoas retornarem ao início e recomeçarem a traçar um caminho certo. Porque tanta gente insiste em permanecer no lugar onde não está feliz. Há um termo
geralmente usado na economia e no mundo empresarial, que chama sunk cost fallacy, é a falácia do custo naufragado. E essa teoria explica porque tanta gente insiste em manter na trilha errada, numa profissão que não gosta, porque já investiram tempo, já investiram energia e já investiram tudo que tinham e não podem, segundo elas, já começar, porque não faz sentido para elas. Outra coisa interessante, vocês podem pesquisar depois, chama assim escalada irracional do comprometimento, ou escalada irracional do compromisso. As pessoas já se comprometeram tanto com a carreira, ou com uma fala, ou com a filosofia de vida, que mesmo que não der certo, mesmo que elas estão vendo que não vai dar um bom resultado, elas escolhem permanecer para manter esse compromisso com que elas já falaram, ou já honraram, ou já investiram. Enfim, não tem sentido nenhum. Como o cara cavou um buraco para encontrar o tesouro e alguém comprovadamente diz, olha, o tesouro não tá aí, tá aqui. Mas ele diz, poxa, mas eu já cavei tanto, mas se continuar cavando no lugar errado não vai ter tesouro nenhum, entendeu? Não faz sentido nenhum. E é por isso que psicologicamente tanta gente está presa e infeliz no lugar onde está. E geralmente as pessoas fazem, mas eu já tô aqui, já investi 10 anos nessa carreira, não faz sentido eu voltar pro começo e eu já sou velho demais. Começar do zero vai dar muito trabalho. E vai dar mesmo. Assim como também permanecer no erro vai dar trabalho. Mas a boa notícia é que dá sim para recomeçar e traçar uma trilha onde você possa trabalhar com paixão, com amor, com afinco, qualidade de vida, com paz no coração, com tempo com sua família. E aqui eu vou mostrar agora esse script desse caminho. Bem, se você chegou aqui é porque você tem um interesse genuíno em mudar e traçar a trilha que eu separei aqui em alguns tópicos. E a primeira coisa que você tem que fazer para mudar o seu destino é reconhecer. Tem que reconhecer, não tem outro caminho. Para você seguir o caminho certo, você tem que reconhecer que está no caminho errado. Para você entender se está no caminho certo ou errado, eu gostaria que você refletisse nas seguintes perguntas. Você gostaria de continuar fazendo o que você está fazendo hoje, no mesmo trabalho, na mesma função, daqui a 20, 15, 25 anos? Quando chega segunda-feira, você começa a semana feliz para trabalhar ou já fica contando para chegar sexta-feira? O seu trabalho é uma fonte de pesar, uma fonte de alegria? O seu trabalho lhe dá uma qualidade de vida fora dele, com sua família, com você mesmo, ou fica te abalando psicologicamente, mesmo quando você não está no trabalho? As respostas para essas perguntas indicarem que você está no caminho errado, conheça e mude. Você tem que ter coragem para mudar. Atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa. Ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Coragem não é ausência de medo. E aí, está disposto? Perdeu o medo? Pronto. O próximo passo é você ter um plano. Não é aí se demitindo na loucura e vender arte em couro e metal na praia, não. Tem que ter um plano. No meu caso, quando eu estava no Exército Brasileiro e eu percebi que não era mais aquilo que eu queria para minha vida, eu tracei um plano que demoraria alguns anos até ser concluído, porque demora, leva tempo. E à época eu gostaria de um trabalho que me proporcionasse mais tempo livre, que eu não fosse submetido a ordens sem sentido, onde a criatividade e a inovação tivesse espaço, fossem mais valorizados, um lugar onde eu tivesse menos tempo disponível para aquele trabalho, ou melhor, não fosse obrigado a ter uma total disponibilidade para aquela função, porque afinal de contas no Exército Brasileiro você é militar em tempo integral, pode ser acionado a qualquer hora, qualquer época da sua vida, e podem te mandar para passar 30 dias no meio da selva, ou 15 dias no sertão, ou 4 anos no lugar onde você não quer morar, e isso eu já não queria mais para minha vida. Então eu imaginei, naquela época, o que se encaixaria bem para o meu perfil era estudar para um órgão público federal, onde eu fosse melhor remunerado e eu tivesse todas essas benesses que eram melhores para mim naquele momento.
Próximo passo é dividir o processo em pequenas metas. A melhor forma de você diminuir a distância de onde você está para onde você quer chegar é dividir em pequenas metas. Grandes projetos não acontecem de uma hora para outra. Nada acontece de uma hora para outra. As coisas levam tempo e levam complexidade no processo. Quando eu decidi estudar para um outro órgão público federal, eu sabia que eu tinha que estudar muito e que eu ia demorar muitos anos até ser nomeado. Então, eu dividi todo aquele projeto de anos em blocos de semestres, blocos de meses, semanas, dias e horas por dia. Vale lembrar, obviamente, que a questão do concurso público foi apenas um exemplo específico para a minha vida. Você pode fazer isso com qualquer projeto que você tenha em mente. Uma transição de carreira, um concurso público, se você quer empreender, todos esses passos servem para todos esses objetivos. Já estamos nos caminhando para o fim do vídeo. Muito importante que você dê atenção ao penúltimo passo, que é execute. Simplesmente execute aquilo que você planejou. Não adianta ficar no mundo das ideias, esperando as condições perfeitas, porque elas não vão existir. Comece antes de estar pronto. Essa é uma frase que eu aprendi com o Bruno Perini, eu não sei se ele aprendeu de alguém, mas comece e as coisas vão se ajustando no meio do caminho. Afinal de contas, esse vídeo faz parte também desse processo, onde não é de hoje que eu gostaria de estar aqui compartilhando experiências pessoais minhas, compartilhando todo o processo criativo que eu tive durante a vida, das pessoas que eu conheci, dos livros que eu li, dos assuntos que eu estudei, para gerar valor a mais pessoas, e nada melhor do que a internet para fazer esse valor alcançar inúmeras vidas pelo mundo afora. E por último, seja consistente. No começo as coisas vão parecer que estão desandando ou que não estão dando resultados. Seja consistente. Não pare pelo meio do caminho. E só por curiosidade, eu alcancei aquele objetivo que eu tracei lá atrás. Eu fui nomeado num órgão federal e hoje eu tenho mais tempo livre, mais tempo de qualidade com minha família. Sinto que estou entregando mais valor para a sociedade e sendo bem remunerado por isso, mas eu não parei por aí. Tenho novos projetos, novos planos. Esse vídeo e esse canal fazem parte disso. Meus olhos brilham quando penso em criação de conteúdo, quando eu estudo empreendedorismo, o marketing digital, quanto isso pode gerar valor, prosperidade, não apenas material para a nossa vida. E é por isso que eu estou aqui compartilhando todo esse conhecimento com você. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns tipos de liberdade tanto almejadas por nós. É a liberdade financeira, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo.